Chega de moleza, vamos trabalhar e ser fé, defesa da fé. Pastor Antônio Fonseca. Olá, você que ama, você que gosta, você que quer aprender a palavra de Deus. Hoje, mais uma aula de reforço. Gente, chega de moleza, vamos trabalhar? Vamos trabalhar um pouquinho. Na aula passada, nós estamos aprendendo sobre os livros proféticos. Os livros proféticos. Nós dividimos o Antigo Testamento em 4 partes. Até falei mentalmente, né, para a senhora, para o senhor que me assiste, imaginar o seguinte: a Bíblia, ela é composta de 66 livros, sendo 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. Isso nós já aprendemos. Mas para facilitar o aprendizado, nós pegamos o Antigo Testamento e dividimos em 4 partes, porque não são 39 livros. Só que tem livro que tem uma página só. Outro dia eu encontrei com o irmão e falou assim para mim: Pastor Antônio, eu nunca li um livro da Bíblia. Aí eu falei: você nunca leu um livro da Bíblia? Então nós vamos ler um livro agora. Ele falou: mas dá tempo? Dá. Dá tempo? Eu falei: dá. Eu vou ver se o nosso cameraman consegue focalizar essa página aqui, ó. Tá vendo esse pedacinho aqui, ó? Esse pedacinho que eu tô com a mão é a 3ª carta de João. Um livro, só isso aqui, ó. Se você leu isso aqui, você leu um livro da Bíblia. E ele nunca tinha lido um livro da Bíblia. Tá vendo que bênção? Então, o que nós vamos fazer? Aqui tem 66 livros aqui nessa Bíblia, tá? Depois tem aqui um apêndice que não faz parte da Bíblia, são estudos. A Bíblia termina aqui. Tem 1.281 páginas, tá bom? A Bíblia. Então o que acontece? Nós pegamos o Antigo Testamento e dividimos em 4 partes. Aí eu falei assim: imagina 4 caixinhas. Você vai pegar os livros do Antigo Testamento e vai pôr em 4 caixinhas. Só que nós vamos dar um nome para cada caixinha. A primeira caixinha nós chamamos de Pentateuco. Penta 5, teuco, rola o livro, que foram escritos por Moisés. Os 5 primeiros nós já colocamos na caixinha lá, Pentateuco. Faça mentalmente. Até falei, se tem uma criança me assistindo, né, um adolescente, pode pegar 4 caixinhas de sapato, por exemplo, escreve na primeira, Pentateuco, pega 4, 5 folhinhas de papel, escreve lá, Gênesis, que é princípio, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. 5 papéis, 5 folhas, põe lá, são 5 livros da primeira caixinha, né? Para ir decorando. Ou então anota no papelzinho, a dona de casa cola lá no armário lá da cozinha, na porta da geladeira, né? E o que acontece? Sempre está olhando, vai decorando, olha que legal. Já pensou ficar na igreja 10, 20 anos servindo a Deus e não sabe o nome dos livros da Bíblia? Ah, pelo amor de Deus. Outro dia eu estava ouvindo uma pessoa falar, ela é crente, mas ela sabe o nome de todos os atores da novela da Globo. A novela das 8, das 9, sabe tudo. Sabe tudo, de cor e salteado, o nome de tudo, eu não sei nenhum. Eu fiquei até com eu não sei nada. Jogador de futebol, eu conheço uma pessoa que ele sabe o nome de tudo quanto é jogador, técnico, juiz, sabe tudo. Campeonato paulista, campeonato estadual, nacional, sabe tudo, eu não sei nada, né? Por quê? Porque ele convive aquilo ali. Agora, nós convivemos com a Bíblia. Nós andamos com a Bíblia. Então, precisamos dominar a Bíblia. Concorda comigo? E é fácil dominar. Então, vamos lá. Os 5 primeiros livros da Bíblia, Pentateuco, depois vem os 12, que são os históricos. Tá lembrado? Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Já dominamos a nossa segunda caixinha. Tudo isso é matéria dada. Terceira caixinha são os livros poéticos. São mais 5. Tá lembrado? Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão. Tudo isso é matéria dada. E hoje nós vamos dominar os proféticos. Aí eu falei na aula passada que nós temos 2 tipos de profetas na Bíblia, né? O profeta oral é aquele que falou, você vê o que ele falou na Bíblia, o que ele ensinou, por exemplo, o profeta Elias, profeta Eliseu, mas não tem um livro escrito livro do profeta Eliseu, não tem. Você vai ver a história dele, por exemplo, no livro de Reis, mas não tem um livro escrito, olha, livro, não tem, profeta Eliseu, profeta Elias. Então são profetas
orais. Agora nós temos os profetas literários. São aqueles que escreveram, que tem um livro com o nome dele. Olha que legal, né? E quantos livros são ao todo? São 17 livros. 17 livros. Porque 22 nós já dominamos. 22 com 17 e 39. Agora o Novo Testamento, os 27 é facinho. Se você dominar o Antigo, o Novo é como diz o meu neto, bico. É bico, facinho de aprender, tá bom? Molezinha, ele fala assim também. Vovô, é molezinha. Eu estou ensinando para o meu neto também todos os livros da Bíblia. Olha que legal. Então vamos lá. Então o que acontece? Na caixinha dos proféticos, que são 17 livros, nós vamos fazer uma repartição. Nós temos os profetas, que nós chamamos profetas maiores, e nós temos aqueles que nós chamamos profetas menores. Olha que interessante. Profetas maiores e menores. Mas por que essa nomenclatura? Por que a gente chama profeta maior e profeta menor? Você sabe por quê? Eu vou falar, mas não é agora não. Deixa eu chamar um intervalo. Então, quando eu voltar, eu vou falar por que profeta maior, por que profeta menor. Vamos trabalhar mais um pouquinho? Chega de moleza, é hora de aprender e aprender a palavra de Deus. Hoje nós vamos fechar o Antigo Testamento. Olha que bênção. O Novo é fácil. O Novo já é fácil, mais fácil porque já tem só 27. Enquanto no Antigo tem 39, no Novo tem só 27 livros, tá? É fácil. Então vamos lá. Profeta maior. Por quê? Em função do tamanho do escrito. O livro é maior, então deram esse nome. Em função do livro ser maior, deram esse nome, profetas maiores. Só isso. Não é que o profeta, pessoalmente, ele era grandão. Não. Em função do tamanho do escrito, tá bom? E profetas menores, porque os livros são menores. Os livros são menores, tá bom? Então vamos lá. Nós temos 5 livros chamados profetas maiores, mas são quatro escritores, tá bom? Então o primeiro deles, Isaías. Anota aí, profeta Isaías. Depois, o profeta Jeremias. Só que o profeta Jeremias tem 2 livros. Tem o livro do profeta Jeremias e Lamentações de Jeremias. Porque Jeremias é um profeta que ele viu a destruição de Jerusalém pelo Império Babilônico. Ele viu a destruição. Então, ele lamentou, ele chorou. Tem gente que chama profeta chorão ou profeta das lágrimas, Jeremias. Então, Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel. Pronto, Ezequiel e Daniel. São profetas que profetizaram lá no cativeiro babilônico, né? E depois um pedacinho do Medo-Persa, profetas Ezequiel e Daniel. Então, aí a gente já encerra os 5 livros. Os 5 livros chamados profetas maiores. Só são 4 profetas, porque um tem 2 livros. Só recapitulando então, vamos lá, eu gosto de recapitular, vamos lá. Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel, tá bom? Encerrou aí a nossa caixinha dos profetas maiores. Então dentro da caixinha você dividiu. Agora vamos para os menores? Ora, se são 17 livros, nós já temos 5, restam só 12. Se são 17 menos 5, restam 12. Então vamos para o 12 agora? Vamos para o 12? Então é assim. Olha, 12. Primeiro, Oséias, Joel, Amós, Obadias e Jonas. Pronto. Vamos dominar esses 5 primeiro? Vamos dominar? Oséias, Joel, Amós, Obadias e Jonas. Pronto, mais 5. Então tinham 12, 5, só tem mais 7 agora. Só tem. Ah, mas eu tô confuso, eu não consigo. Não tem problema. Abre a Bíblia no índice, tem o nome de todos eles. Olha, que eu tô falando, porque faz tempo que eu tô falando, mas se você não decora, é só ver aqui, ó. Só ver aqui no índice, tá bom? No índice da Bíblia. Bom, aí vem quem? Miqueias, Naum, Abacuque, Sofanias.
Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Olha aí, tá no índice. Olha aí, tá certinho, ó. Só vê o índice da sua Bíblia, não tem erro. Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Tem um índice aqui na Bíblia. Só, se você não, para ir decorando. E como é que você faz? Todo dia na igreja, chegou na igreja, o culto não começou ainda, dá uma olhadinha no índice e vai assimilando, tá bom? Então, veja como fica prático estudar a Bíblia assim. Ah, eu estou em casa hoje, eu vou ler um pouquinho, eu estou sentindo de ler um poema da Bíblia, quero ler uma palavra poética. Então você vai na caixinha dos poéticos, você vai na caixinha dos poéticos, pode ler um salmo, um provérbio, né? A pregação Eclesiastes, Cantares de Salomão, olha que legal, né? Dia dos namorados, ler Cantares do Salomão para a esposa, olha que legal. Bom, não, hoje eu quero ler um pouco sobre as leis, sobre Moisés, como é que eles viveram lá no deserto, como que foi a libertação. Então leia Êxodo. Eu quero saber sobre o princípio do mundo, a criação, leia Gênesis, né? Então você tem o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, que é a repetição de tudo aquilo que Moisés ensinou. Tá vendo que legal? Não, mas hoje eu quero ver sobre um juiz. Eu vi falar aí que está passando um filme aí de Sansão. Eu quero ver se o filme, eu assisti o filme, eu quero ver se o filme é igual está na Bíblia. Se é igual o que apresentou o filme, está batendo, está coerente com o que está na Bíblia. Então você vai para o livro de Juízes. Você encontra lá Sansão, Jefté, Gideão, Débora, Eude, Otoniel. Então vai para o livro de Juízes, que é um livro histórico, na caixinha dos históricos. Mas eu quero aprender hoje sobre os reis de Israel. Então vai para o livro de Reis. Mas como que eles saíram do período dos juízes e foram para o reinado, para a monarquia? Leia Juízes de Transição, Samuel. Só que Samuel tem 2 livros. Olha que legal, tá bom? Mas e depois que eles voltaram? Eles foram lá para a Babilônia, mas depois o Ciro liberou para que eles voltassem no Império Persa. Então leia os 3 livros finais dos livros históricos. Não é isso? Esdras, Neemias e Esther. Só que Esther não estava ali na região de Jerusalém. Esther estava em Suzã, que é o Irã hoje. Olha que legal, tá bom? Então terminou a história aí. Você já leu poesia? Não, então quero o seguinte, hoje eu estou sentindo de ler profetas. Eu quero ler os livros proféticos. Então pega um profeta menor, com menos páginas. Pega um profeta menor de 1 página, 2, tem de 3, de 4. Vai lendo aos pouquinhos, leia com calma e Deus vai dando entendimento. E assim a gente conclui os 39 livros do Antigo Testamento. Não é fácil? Não é tranquilo? É tranquilo de aprender. Agora, para que a gente possa assimilar, é importante escrever numa tirinha de papel ou numa caixinha, fazer mentalmente esse exemplo que eu dei, mas também pode escrever numa tirinha. Pentateuco, escreve os 5 livros, coloca lá na geladeira. Decorou? Aí troca, coloca os históricos, que são 12. Põe lá na geladeira, na cozinha, onde a senhora está sempre lá lavando louça e vai olhando, vai dominando. É gostoso, aí começa a entender a Bíblia, começa a entender, começa a separar as coisas. Numa casa não é assim? Numa casa não tem coisa que fica no quarto. A casa organizada é assim, olha, travesseiro, é de pôr no quarto, não é assim? O cobertor fica no quarto. A panela fica no quarto? Não, a panela fica na cozinha. A panela é um utensílio de cozinha, não é? E assim vai. O tapete, livro, tapete, vamos pôr numa sala, né? Televisão ali na sala, põe no quarto também, não tem problema. Mas normalmente na sala você tem um sofá, enfim, para receber pessoas. Então essa organização, ela é importante. Mesma coisa é a palavra de Deus. Não está misturado. Não está misturado, está separado. Olha, eu quero ler o Pentateuco. Então leia os 5 primeiros livros que Moisés escreveu. Hoje eu quero ler história. Então leia os outros 12 livros. Não, eu estou querendo poesia, vai ter uma festa na igreja, eu quero poesia, eu quero ver. Então leia os poéticos. O livro de Salmos, por exemplo, é o inário do povo de Israel. É o inário deles.
Eles cantavam os salmos. Salmos são cânticos. Davi, por exemplo, dos 150, escreveu 73. Os outros 3 livros, Provérbios, Eclesiastes e Cantares, Salomão. Tem alguns provérbios que não são de Salomão, mas a maioria, né? Salomão. E aí vem os profetas. Os profetas, os 5 primeiros, eu já falei, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. E depois os profetas menores, que é Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e, para fechar, Malaquias, tá bom? Olha, tem mais aula ainda hoje, eu vou chamar o intervalo e quando eu voltar, tem mais matéria ainda, tá bom? Vamos trabalhar mais um pouquinho? Que bênção que tá a aula hoje. Hoje nós fechamos o Antigo Testamento. Fechamos o Antigo Testamento com os 39 livros. Então nós já passamos, já recapitulamos. Veja como a nossa Bíblia está bem organizada. A Bíblia do povo judeu, que é só o Antigo Testamento, ela tem o mesmo conteúdo do nosso Antigo Testamento, só que ela está, de uma forma, ela está diferente a separação, é diferente da nossa. A nossa está assim porque ela foi traduzida por volta do ano 250 a.C., lembra da Septuaginta, que eu já ensinei aqui, significa 70, que o rei Ptolomeu Filadelfo queria que a Bíblia fosse traduzida do hebraico para o grego. Lembra que eu ensinei? Então, quando aqueles 72 anciãos sábios de Jerusalém, né, homens estudiosos, foram para Alexandria, no Egito, para traduzir a Bíblia, eles colocaram nessa organização. A do povo judeu está organizada diferente da nossa, tá? A nossa está assim. Mas o conteúdo é o mesmo. Agora tem um detalhe importante. A Bíblia Católica, ela tem 7 livros a mais. Você sabia disso? A Bíblia Católica tem 7 livros a mais. E 2 acréscimos também. Um em Esdras, um em Esther e um em Daniel. É Esther e Daniel. Os acréscimos, tá bom? E o que nós fizemos? Você viu que eu falei aí no intervalo? Nós pegamos estes livros quando termina a Bíblia. Então, olha só, a Bíblia termina em Apocalipse. Tá aqui, ó. Terminou a Bíblia. Leu a Bíblia, terminou a Bíblia em Apocalipse. Olha, tá aqui, acabou a Bíblia aqui. Aí nós fizemos um apêndice. Quer dizer, isso aqui não pertence à Bíblia. Se eu passar a faca aqui, ó, cortar esse pedaço aqui, separar, a Bíblia é isso aqui. Isso é um apêndice. Isso aqui é independente, tá bom? Nesse apêndice, que tem mais de 400 páginas, nós colocamos então os livros apócrifos. O que quer dizer apócrifo? Apócrifo quer dizer assim, não é inspirado por Deus. Simplesmente isso. O livro não é inspirado por Deus. É de ler? Pode ler à vontade. Não tem problema algum você ler esses livros que estão na Bíblia Católica. Agora, eles não são inspirados por Deus. Ah, mas como eu sei que o livro não é inspirado por Deus? É só ler. Começa a ler o livro, você já vai perceber. E no rodapé, nós também colocamos informações, explicando por que eles não são inspirados. Então veja, olha que interessante. Nós temos a Bíblia do povo judeu, que é o Antigo Testamento. Tá? O mesmo conteúdo da nossa Bíblia é o conteúdo da Bíblia do povo judeu. Aí nós temos a Bíblia Católica. Então qual é a diferença da Bíblia Católica? Na Bíblia Católica, ao invés de 66 livros, tem 7 a mais. 7 a mais. Só que tem gente que fala, mas agora eu vou ter que comprar uma Bíblia Católica para ouvir isso aí? Não. Nós colocamos no apêndice dessa Bíblia apologética para facilitar, para você ler. Ah, mas para que eu vou ler isso aí? Por que é interessante? Claro, para você conversar com seus familiares que são católicos. Olha lá, esse livro tem um problema. Por exemplo, a prática de orar pelos mortos ou rezar pelos mortos. Da onde a Igreja Católica tira essa defesa?
esse ensinamento? Desses livros apócrifos. Tá vendo? Por isso que é importante. Agora, e o Novo Testamento? Bom, o povo judeu não tem o Novo Testamento. Você sabia disso? O povo judeu só tem o Antigo Testamento, que para eles não é antigo. Para eles não é antigo. Nós é que chamamos de Antigo Testamento. Para eles não, tá? É um livro atual para eles, a Bíblia, né, do povo judeu, que chamam de Tanakh, né? Essa é a Bíblia, Tanakh, é a Bíblia do povo judeu. Então, é o mesmo conteúdo nosso. Agora, e o Novo Testamento? Não, o Novo Testamento nós temos, a Igreja Católica tem o Novo Testamento e nós temos o Novo Testamento. Ah, mas, pastor Antônio, eu tenho um Novo Testamento em casa da Igreja Católica. É igual ao nosso. É a mesma coisa que o nosso. Você sabia disso? O Novo Testamento da Igreja Católica são 27 livros. 27 livros. E o Novo Testamento que nós usamos na igreja, que eu tenho aqui, que você tem aí na sua casa, também são 27 livros. Então, tanto faz. Não muda nada, absolutamente nada. Então, qual é a única diferença? A única diferença da Bíblia católica com a nossa Bíblia, com a Bíblia protestante, é que na nossa Bíblia não tem aqueles 7 livros que também não tem na Bíblia dos judeus. Agora, veja bem, quem Deus escolheu para escrever a Bíblia? Quem Deus escolheu? Para quem Deus deu essa bênção, né? Essa autoridade? Não foi para o povo judeu? Nós já não estudamos? Foi. Foi para o povo judeu. Deus escolheu a nação de Israel para entregar ao mundo 3 coisas. Mostrar a sua glória, por meio, por exemplo, da saída do povo do Egito, a gente vê a glória de Deus. Quando o mar se abre, enfim, todos aqueles milagres ali, Deus está mostrando o seu poderio, a sua glória. As pragas no Egito, que cada praga daquela lá estava mostrando que aquela divindade dos egípcios não significava nada. Tá? É isso que Deus fez. E Deus mostra o seu poder. Segunda coisa, Deus escolheu o povo judeu para entregar ao mundo a sua palavra. A sua palavra, a Bíblia, as Escrituras. Para entregar as Escrituras. E terceiro, para entregar ao mundo o Messias, porque Jesus é judeu. O nosso Salvador, Jesus Cristo, é judeu, da tribo de Judá. Tá bom? Então, o que acontece? Na Bíblia do povo judeu, que é o povo que Deus escolheu para escrever o livro sagrado, não tem esses livros apócrifos. Não tem. Tá vendo que interessante? Não tem, não são considerados canônicos. Então a nossa Bíblia é igualzinha à Bíblia do povo judeu, o Antigo Testamento. A única diferença é que a organização é diferente, mas o conteúdo, tudo que está escrito na Bíblia deles, está escrito na nossa, tá bom? A Bíblia Católica já quis colocar 7 livros a mais, que não tem nem na Bíblia do povo judeu e nem na nossa, mas a deles tem. Paciência. E nós colocamos aqui. Não tem pecado nenhum ler esses livros. Tanto é que nós colocamos aqui. Só que eles não são inspirados por Deus. Só isso. Não são inspirados por Deus. Tá bom? E o Novo Testamento? Recapitulando. O Novo Testamento, o povo judeu não aceita o Novo Testamento. Quem aceita o Novo Testamento somos nós, a igreja. Então, o Novo Testamento que é usado lá na Igreja Católica é o mesmo conteúdo do nosso Novo Testamento. 27 livros, tá bom? Não muda absolutamente nada. Olha que legal. E na próxima aula, nós vamos estudar os 27 livros do Novo Testamento. Só que da mesma forma que nós fizemos com o Antigo, nós faremos com o Novo. Nós vamos dividir em partes, tá bom? Em partes, para facilitar o aprendizado, ok?